Olá, eu me chamo Caio Del Colli, eu sou escritor, roteirista e apresentador deste humilde videocast chamado Café com o Escritor, em que eu converso com escritores, roteiristas, professores, editores, enfim, os mais diversos profissionais da escrita a respeito de escrita criativa. O episódio de hoje tem uma entrevista com a Verena Cavalcante, autora de Como Nascem os Fantasmas, que foi recém-lançado pelo selo Suma, da editora Companhia das Letras. Como Nascem os Fantasmas é o primeiro romance da autora e eu acho que isso torna esse papo com ela ainda mais especial. Eu e ela conversamos, é claro, a respeito dos diversos aspectos que a criação de literatura tem. Ela fala também sobre a formação dela em letras, a gente bateu papo também sobre como o horror ficcional ele reflete horrores sociais do nosso cotidiano. Foi uma conversa muito interessante. Eu fiquei muito feliz com o resultado final dela e eu espero que todos vocês gostem também. E caso gostem, eu peço para que vocês curtam este vídeo, me sigam, ativem o sininho. Peço também que caso vocês não gostem, vocês podem compartilhar este vídeo com algum desafeto. Eu acho que a gente sempre pode aproveitar aí os vídeos que eu faço de várias formas. O horror é um gênero que trata de medos íntimos e sociais, ele se vale de alegorias, ele é, enfim, uma caixa de ferramentas assim muito rica, muito complexa para a criação de ficção e literatura. E eu acho que esse resume bem o espírito ou fantasma dessa conversa com a ótima Verena. Eu espero que todos vocês gostem. Um beijo, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Verena, eu quero começar fazendo uma pergunta que é muito importante, ela é muito séria também, e eu faço para todo autor aqui. Eu queria saber se você pudesse ser uma sobremesa, qual você seria e por qual motivo também? Caramba! Nossa, essa é o pessoal do Pará, do Norte, Nordeste vai ficar bem puto comigo. Mas eu queria ser um açaí, daqueles açaís paulistas, cariocas que a gente bota um monte de coisa em cima, bota leite condensado, bota M&M, bota fruta, bota cookies, porque eu sou exagerada, eu sou too much. Então, eu acho que eu gosto desse exagero e eu amo esse açaí paulista, carioca, que deturpa totalmente o açaí do norte. Então, sem dúvida, eu seria um açaí cheio de breguetes. Ótimo, bacana, interessante isso. E agora eu queria que você é, falasse para os espectadores ou ouvintes, né? Porque bastante gente tem o YouTube como uma tela, né? Assim, ao fundo, né? É, tipo, tipo, as pessoas elas escutam vídeos, né? E aí a gente não tem tanto espectadores quanto ouvintes, mas enfim, queria que você explicasse para a gente, por gentileza, mais a respeito desse teu livro recente, o Como Nascem os Fantasmas, que saiu pela Suma, do grupo Companhia. Conta pra gente assim a respeito do enredo dele, a sinopse, sem spoilers, assim, por favor. Tá certo. O meu novo livro, Como Nascem os Fantasmas, é o meu primeiro romance. E, e ele é uma espécie de romance de formação, de horror. É um livro de horror, né? Propriamente dito, mas ele também trabalha questões de amadurecimento, de sexualidade, de família, de puberdade. E o sobrenatural é uma dos elementos que permeia a narrativa, mas ele
ele existe na figura do fantasma, né? Mas ele não é só o fantasma enquanto ser literal, sobrenatural. Ele também é o fantasma de maneira metafórica, de maneira simbólica, o fantasma enquanto trauma, enquanto ausência, enquanto desejo. E ele é ambientado nos anos 90, como cria dos anos 90, como órfã dos anos 90. Eu queria fazer um livro que fosse acolhedor para as pessoas dessa época, que fizesse o pessoal falar, meu Deus, que nostalgia. Então, que os leitores se sentissem abraçados e acolhidos, mas ao mesmo tempo horrorizados com os elementos que eu trago na história. E a trama, basicamente, é sobre uma menina, a gente acompanha uma menina de 10, 11 anos, enquanto ela cresce num período curto de tempo, que é criada pelos avós no interior paulista, e a avó dessa menina é uma líder espiritual muito poderosa, uma médium. E em determinado momento, essa menina tem um encontro com um fantasma de uma criança, e ela decide que ela quer ser médium como a avó. Então, essa é a trama principal da história. Certo, entendi. Tem então o terror sobrenatural, certo? Mas ainda assim você trata de aspectos sociais, é isso? E bem assim, tipo, psicanalíticos também, pelo que você contou para mim. Isso. O horror, para mim, ele não deve ser usado como subterfúgio, né? Eu acho que muitas vezes a gente encontra histórias que usam o horror como subterfúgio para narrar situações violentas, mas eu acho que o horror é uma excelente ferramenta para destrinchar os horrores da própria existência, as angústias da existência. Então, eu gosto de trazer elementos sociopolíticos, gosto de trazer elementos de gênero, de classe, de raça para as minhas narrativas. E sim, a psicanálise é muito importante para mim nas minhas histórias. Eu comecei escrevendo meu primeiro livro, Larva, que foi lançado em 2015. Eu comecei a escrever ele em 2012, na época em que eu trabalhava numa editora especializada em livros de psicanálise. Então, eu estudava muito psicanálise, porque eu era a preparadora desses livros, né? Inconscientemente, eu acabava, não de maneira intencional, mas acabava estudando muita psicanálise. Então, o fato de eu escrever muito sobre infância, porque esse aspecto me interessa bastante. Então, sim. Salvo engano meu, é na infância, né, que o subconsciente da gente ele é mais absorvente, né? Ele vai assimilando coisas que a gente não entende bem, né? Eu acho que na infância a gente é capaz, assim, ao contrário do que muitos adultos pensam, a gente é capaz de perceber muita coisa, embora a gente talvez não consiga articular. E a gente vai formando o nosso repertório, digamos assim, de esqueletos no armário e não tem jeito, né? A vida cobra da gente, né? Cobra que em momentos assim a gente acabe assim abrindo a porta do nosso armário e mostrar os esqueletos que a gente tem ali para a gente mesmo, né? Então, assim, o horror, eu como fã, né, de horror, assim, eu noto, assim, que muitas vezes, assim, na vida da gente, no cotidiano mesmo, o horror é algo que está muito próximo, é algo, assim, que está debaixo, às vezes, de camadas tão fininhas, tão tênues, assim, de costumes, por exemplo, né? O horror, eu realmente concordo contigo, assim, ele pode ser uma ferramenta para explicar tanta coisa, né? Sim, eu acho que o horror, ele esmiuça, né? É um processo de arqueologia ali.
do ser humano, do passado, da memória. E, e esse negócio da infância, de conseguir ver as coisas, né? Quando você é criança, você nota tudo porque você vê tudo pela primeira vez, então tudo é novo. Então, as violências da infância, elas são mais memoráveis que as violências que a gente passa na vida adulta. As maravilhas da infância também são mais memoráveis, tudo fica marcado na gente, fica tatuado dentro da gente, né, quando a gente é criança. E eu acho que essa é só uma das possibilidades de trabalhar o horror, porque é, a gente nunca se sentiu tão vulnerável e com tanto medo quanto quando a gente era criança, né? E de ter que ver o mundo de baixo, você é pequeno, tudo é grande, o mundo é grande. É tudo muito ameaçador, mas ao mesmo tempo você é tão destemido e perseverante e resiliente, então eu gosto muito desse aspecto. Mas o horror é essa lente de aumento, né? Eu acho que a gente coloca uma espécie de lente de aumento na existência e é como se você colocar num microscópio ali uma cena do cotidiano e conseguir destrinchar ela nas suas minúcias, nas suas violências e perigos, né? Eu acho muito Uhum. fascinante, assim. É um processo, sempre um processo de autodescoberta trabalhar com a literatura de gênero, tanto do autor quanto do leitor, ao meu ver. Certo, você fala do horror como quem acredita nele, né? Assim como gênero, né? Parando para pensar nele assim, bom, enfim, como uma caixa de ferramentas para que se conte histórias, né? O terror, obviamente, é multimídia. Ele pode estar tá na literatura, ele pode estar numa série de TV, no cinema, e, poxa, ele pode estar em pinturas até, né? Enfim, eu queria saber qual é a sua formação como uma autora e, é claro, fã de horror, assim, porque o horror, assim, é o seu gênero desde sempre, né? Você escreve, você atua nele desde sempre. Acho que faz 10 anos que o teu primeiro livro saiu, é o Larvas, correto? Isso. E, enfim, você tá construindo tua carreira em um gênero. Então, conta pra gente, por favor, como é sua relação com ele, assim, por favor. Então, a minha relação com o horror, ela é muito. É difícil saber, assim, certo? Quando que começou, porque meus pais viam muito cinema de horror, né? Então, nos anos 90 a gente era muito livre para ver qualquer coisa que estava na televisão, né? Eu lembro até hoje que meu primeiro filme de horror foi o Brinquedo Assassino. Eu tinha uns 6 anos de idade e vi pela janela da casa do zelador do prédio, do síndico do prédio. Tava brincando ali e aí fiquei olhando pela janela e assisti o filme inteiro. Então, meus pais gostavam de horror, eles apresentaram para mim, eles me deixavam ver. E desde que eu comecei a ler, assim, eu comecei a ler bem jovem. Minha mãe me ensinou a ler com 5 anos de idade. Então, desde que eu comecei a ler, eu também procurei literatura de gênero. Eu lia muito os livrinhos da série Vagalume, lia muito Goosebumps. Edgar Allan Poe, eu também comecei a ler muito nova, assim, quando eu tinha... O primeiro livro sem figuras que eu li foi Histórias Extraordinárias, do Edgar Allan Poe, porque meu avô tinha na casa dele, eu vi que tinha um gato preto na capa e falei, ai, vamos lá. Não entendi nada, mas eu li, assim. Acho que eu li umas 3 vezes naquelas férias. Algumas coisinhas eu pegava ali naquele meio, mas não entendia de fato, né? Então, foi progressivo, assim. É parte da minha vida, é parte da minha personalidade. Eu falo que também tem tudo a ver o fato de eu ter uma personalidade fatalista, muito fatalista. Se eu vou em qualquer lugar, eu vou num shopping, eu já olho todas as saídas, eu já penso, se tiver um tiroteio, eu vou para cá, se tiver um incêndio, eu vou para lá. Esse é meu pensamento com relação a todas as coisas, eu sou bem neurótica. E a morte faz parte da minha vida, assim, eu perdi entes queridos quando era muito jovem,
E a minha avó era médium, né? Minha avó é uma médium física, então a morte, o sobrenatural, eu sempre tive imersa nesse caldo, assim, nessa. Minha vida não funciona muito fora, assim, dessa atmosfera, assim. Quando, nos feriados, ia passear com a minha avó, a gente ia no cemitério, porque ela queria deixar oferendas, ou então ela queria conversar com pessoas que tinham perdido entes queridos e tudo mais. Então, acabou que isso foi formando a pessoa que eu sou. E quando eu comecei a escrever literatura, eu não tinha a intenção de escrever horror. Foi algo que fluiu naturalmente, assim, e as pessoas me avisaram que era horror, porque eu achava que eu só estava escrevendo contos, mas as pessoas disseram, não, seus contos são horríveis, eles são horríveis, eles são terríveis, e eu, nossa, entendi. Aí, quando a Dark Side me convidou para publicar, inclusive eu até lembro, quando o editor da Dark Side me ligou para perguntar se eu queria publicar o inventário por lá e tudo mais, eu falei, mas eu não escrevo horror. E vocês são uma casa que publica livros de horror. Ele falou, mulher, como você não escreve horror? Você está louca? É claro que você escreve horror. E aí eu fiquei, olha só, de repente eu escrevo horror, de repente eu sou uma autora de horror, olha só, que loucura. E aí foi passando, assim. Agora, sobre formação de literatura, de leitura, por exemplo. Enquanto leitora, eu sempre li de tudo, assim. Tudo. Eu sou uma ótima leitora, eu leio de Bianca e Sabrina, que são aqueles livros de banca, até James Joyce. Então, eu gosto de tudo, tudo, tudo mesmo, assim. Se me interessar, se o tema me interessar, eu vou e leio, e sempre foi assim. Quando eu comecei a escrever o meu primeiro livro, eu estava me formando na faculdade, e eu estava numa época em que meus autores favoritos eram Aida Hilsch, William Faulkner, que mais que eram meus favoritos? O Cortázar e o José J. Veiga. Então, eu acho que tem uma relação aí também de influência, de certa maneira, assim. Ah, e a Angela Carter também. Então, eram os meus favoritos, que eu li tudo, assim, tudo. Li até acabar, foram eles, na época que eu comecei a escrever. E aí, foi indo, assim, quando a primeira vez que eu escrevi, tendo noção de que eu sou uma autora de horror, foi agora, com Como Nascem os Fantasmas. E aí eu achei muito difícil, porque eu tinha essa ideia de que eu sou uma autora de horror. Então eu tenho que escrever horror. E, e eu fiquei assim, ai, mas será que eu sei escrever isso? Será que eu tive uma espécie de bloqueio com ter me sentido colocado dentro dessa caixinha, embora eu já estivesse dentro da caixinha. Uhum. Então, eu tive essa impressão de que eu não ia conseguir entregar o que as pessoas esperam de uma literatura de gênero, porque não é o que eu faço, mas hoje eu já estou mais tranquila com relação a isso. Depois que eu escrevi, enfim, eu decidi vestir a camisa, porque eu acho que é importante vestir essa camisa da literatura de gênero também no país, uma vez que o horror ainda é bastante marginalizado, ainda é considerado uma literatura menor. Eu sinto que às vezes as pessoas elas relutam um pouco em dizer sou autor de horror brasileiro, elas preferem partir para o autor de fantástico, porque o horror é considerado ainda entretenimento, de certa maneira, como se fosse ruim, né? Mas aí eu decidi, eu falei, bom, vou vestir a camisa, sou uma autora de horror, e é o que eu sou. Certo, eu super concordo com essa sua percepção das coisas, né? Eu, como um jornalista, né, eu sempre cobri cultura, né? Assim, escrevendo a respeito de cinema, TV, livros, moda.
E nesse meio do jornalismo cultural, eu me deparei incontáveis vezes com colegas que têm uma percepção oposta à minha. É claro que eu discordo deles e tive alguns atritos até por causa disso, porque assim eu pessoalmente não fico fazendo distinção. Eu acho que é tudo cortado do mesmo tecido, né? Assim, esse papo de ficar hierarquizando as coisas. Ah, tem a alta literatura, ah, tem o cinema de verdade e aquilo que está mais vinculado ao como posso dizer, né, ao sucesso comercial, como se isso fosse algo menor, algo menos relevante do ponto de vista assim de linguagem, né? Assim, enfim, eu acho que isso tudo é uma grande bobagem, é uma percepção assim muito atrasada, até, sabe? Mas enfim, você falou do teu romance, o Como Nascem os Fantasmas, né? De uma maneira assim que soa muito pessoal para você. Você mencionou que a sua avó também era médium, né? É isso mesmo? É romance autobiográfico ou assim, tipo, pessoal, bastante pessoal? É um romance bastante pessoal, não tem como ele ser autobiográfico, porque eu ficcionalizo muito, né? Tem uma ficcionalização Sim, bem entendo. grande, assim, no livro. Mas ele nasceu de uma memória de infância porque inicialmente, o Como Nascem os Fantasmas, ele seria um conto bem autobiográfico daí, que era o Vovó Recebia Espíritos, em que eu narrava uma ocasião em que a minha avó recebeu um espírito de uma menina, e era uma noite de apagão na década de 90 e estava só eu e ela em casa, e eu não sabia o que fazer. E Meu aí, Deus, e bem aí eu assustador. tinha 9 ou 10 anos na época, uma coisa assim. E aí eu comecei a escrever esse conto e ele nunca acabava. Eu falava, gente, mas já tem 15, 30 páginas e não acaba. Daí foi quando eu decidi fazer o romance. E aí, uma vez que eu parti desse lugar, eu comecei a puxar outras coisas que me marcaram da infância, que me assustaram, que me encantaram. E aí eu fui fazendo essa costura, fui fazendo esse tricô. E as personagens que a princípio eram minha avó e eu, elas foram virando outra coisa, foram ganhando vida própria e se desprenderam da gente e agora elas têm vida e são sós, assim. Então, ele partiu desse lugar e ele tem muito de mim, ele é muito pessoal, sim, mas ao mesmo tempo ele é uma ficção e funciona perfeitamente se a pessoa não conversar comigo e perguntar de fato, ela nem imagina que tem um caráter autobiográfico na narrativa. Entendi. Você tem uma formação em letras, certo? Você fez a faculdade, né? E eu acho assim curioso, né, que em letras, segundo a minha percepção e creio que assim a percepção de muita gente, é uma faculdade que forma professores, né? E não escritores, né? Então Sim. eu queria saber qual é a sua como foi sua vivência como uma estudante de letras, como a faculdade teve um impacto na sua formação, porque assim, eu venho do jornalismo, certo? E eu comecei a escrever desde o início da faculdade, né? Mas é claro, eu falo de escrever jornalismo, reportagem, de ir à rua como repórter. Então, assim, para nós, os jornalistas, a palavra
é uma ferramenta que a gente usa com frieza. E eu não quero dizer frieza em um sentido pejorativo, mas a gente se torna muito objetivo no manejo delas, né? Quando a gente fala, quando a gente escreve, às vezes até eu tenho a sensação de quando eu estou conversando com uma pessoa que não trabalha com jornalismo ou comunicação, parece que assim as pessoas elas ficam surpresas com a minha objetividade, assim, até, e eu até tendo a tomar bastante cuidado com isso, porque eu não quero ser rude, né? Mas enfim, agora no caso de letras, é um curso que me parece ser mais teórico, e não há bem assim uma prática da escrita, embora isso aparentemente esteja passando por uma transformação, né? Porque assim o mercado de escrita criativa, que inevitavelmente está vinculado a letras e comunicação, ele tem crescido no nosso país, tem pós-graduações que estão surgindo, mestrados, cursos, né, de uma forma geral. Então, bom, enfim, acho que resumindo bem é isso. Como que a faculdade de letras foi para você e o impacto que ela teve na tua formação, assim como leitora e escritora? Como foi? Conta, por favor. Então, nesse quesito, eu fui para a faculdade só para arranjar marido. Brincadeiras Sério? à parte. Não, brincadeiras à parte, eu Ah, conheci meu tá. marido no primeiro ano, na primeira semana de aulas, e Ai, aí, que fofo. é, e aí a gente tá junto até hoje, faz 17 anos. Ai, que demais. Mas assim, a minha formação, ela aconteceu porque eu não sabia o que eu queria fazer. Eu me vi obrigada a fazer um curso. O que eu sempre gostei, na verdade, foi de biologia, né? Eu queria estudar insetos, animais, enfim. Mas quando eu comecei a ver as minhas opções e tal, eu acabei desistindo, assim, do curso de biologia. E aí eu pensei, qual é a outra coisa que eu consigo fazer, que eu sou boa? E eu era muito boa em ler, em literatura, leio muito, lia muito, né? E aí foi por isso que eu acabei indo para o curso de letras bem novinha, antes dos 18 anos. E aí, no curso de letras, eu encontrei muito material teórico. Eu acho que ajudou bastante na questão da sintaxe, né? Morfologia, sintaxe, de sociolinguística também, especialmente quando eu comecei a escrever, né, o Larva, eu queria usar a voz das crianças, então eu me apoiei bastante na sociolinguística para justificar as minhas escolhas da oralidade, enfim. Mas foi basicamente isso, assim, é um curso muito técnico mesmo, focado em, na licenciatura, que eu nunca tive intenção de fazer. Mas eu sempre tive a intenção de trabalhar como tradutora ou revisora de textos, e é o que eu faço até hoje. Eu sou tradutora, sou preparadora, sou revisora, e eu adquiri, assim, certo conhecimento na faculdade. Na questão da literatura, era muito. Eu meio que já conhecia, porque era focado em literatura brasileira clássica, né? Portuguesa clássica, inglesa clássica também. Então, como é muito literatura clássica, não estudava muita literatura contemporânea, eu meio que já conhecia, assim, tudo. O que me ajudou bastante foi a biblioteca da faculdade. E aí eu tinha um acervo gigantesco de livros à minha disposição, e quando eu conhecia um autor novo, uma autora nova, eu ia lá e tinha tudo, e aí eu lia tudo, absolutamente tudo. Quando eu conheci o Gabriel Garcia Marques, foi em 2008, mais ou menos, eu li tudo, tudo. Em um semestre eu li todos os livros.
E eu fiz a mesma coisa com o Cortázar, eu fiz a mesma coisa com a Clarice, eu fiz a mesma coisa com todos os autores que eu me interessei na época. Então, nesse sentido, foi muito bom, assim, ter esse acervo da faculdade à disposição. Mas quanto à escrita em si, não era algo que a gente trabalhava em sala. Também não tinha nenhum curso, assim, como os de escrita criativa que tem hoje. Não me recordo de ter algum curso de escrita criativa. Mas eu escrevia desde criança, assim, minhas coisinhas. Eu gostava de fazer fanfic, ou dava história de presente para as pessoas, né? Minha melhor amiga era fã do Blink, aí eu escrevia uma história dela e do Blink, alguns capítulos, aí dava de presente. Então, assim, a vida toda eu fiz isso. Então, escrever era uma coisa que eu tinha mais facilidade, assim, para fazer. Difícil foi achar uma liberdade criativa, porque como eu fazia essa escrita de fanfic, de sempre calcada em alguma coisa do mundo que já existia para as pessoas, né, ou para mim mesma, para eu descobrir que eu podia criar uma coisa do zero, levou um pouco mais de tempo. E aí foi quando eu escrevi o Larva. Comecei em 2012. Certo, entendi. Caramba, interessante isso. Assim, eu como um jornalista, é, né, curioso o negócio, né? Porque assim, de repente cairia bem assim para letras absorver tanto do jornalismo, da escrita criativa para trabalhar assim a escrita como prática, porque isso pode ser fundamental assim para novos autores, né? Para estimular isso. E por outro lado, parando para pensar bem na minha faculdade e experiência assim trabalhando, né, no mercado, eu acho que cairia bem assim para o jornalismo ter aula de literatura e escrita criativa e é claro, por que não, né, de linguística também, gramática também, porque o jornalismo hoje, como você já deve saber, ele está passando por um processo de sucateamento extremamente violento e a qualidade do que está sendo produzido caiu muito. Então, para mim, pelo menos, é muito recorrente assim eu parar para ler alguma reportagem. Isso pode ser um grande jornal, assim até, e notar que a coisa está bem mal escrita, né? E Uhum. nos aspectos mais básicos dela, parando para pensar em erros gramaticais, ortográficos, falta de clareza, parágrafos mal articulados, né? Assim, tipo parágrafos que querem cumprir vários propósitos de uma só vez, né? Mas enfim, agora letras que parece ser um curso tão teórico, ao menos permite que vocês concluam o percurso com um repertório poético bacana, né? E isso é super importante também, porque caso você tenha repertório poético, você leva isso para a tua escrita, porque parando para pensar bem, faculdades, de uma maneira geral, né, elas não entregam de bandeja para a gente aquilo que a gente pensa ou Uhum. quer, né? Cabe a gente, a nível do individual, a gente traçar conexões entre aquilo que a gente quer e aquilo que está sendo entregue para a gente, né? Uhum, sem dúvida. Eu acho que algumas dessas ferramentas que o curso de letras traz deviam ser adotadas em todos os cursos, né? Eu acho que a gramática mesmo, morfologia e sintaxe tinha que ser obrigatório, assim. Uhum. Especialmente em cursos que você precisa de alguma maneira escrever alguma coisa, né? Claro que talvez um pouco disso que a gente está vendo tem relação com inteligência artificial também, né? Que escreve uns textos mais, como fala? Mais travadões, assim, né? E pela pressa, né? De publicar, é muita coisa saindo, a notícia tem que sair uma por
minuto, né? Então, acho que às vezes as pessoas acabam recorrendo a esses recursos, mas pelo menos revisar, né? Revisar o texto deveria ser, deveria ser indispensável. Sim, sim, com certeza. Eu acredito que eu me saí bem nisso, porque assim, na faculdade, né, eu fiz faculdade na Universidade Metodista de São Paulo, que tem uma escola de comunicação muito prestigiada. Então, eu tive a oportunidade de estudar jornalismo em uma escola muito prestigiada, em um curso também ele muito prestigiado. E, no entanto, eu não tive aula de, tipo, gramática, por exemplo. E eu lembro que com a faculdade terminando, tinha vários professores que estavam se queixando de que os alunos de jornalismo, quando iam apresentar trabalho assim para a turma toda, para, enfim, banca também, eles estavam conjugando o verbo com mim, né? E isso é realmente grave, assim, parando para ver Sim. bem, né? O idioma da gente, ele é atropelado de tantas maneiras, tadinho, né? É, na oralidade eu acho super maravilhoso, sabe? Ai, para mim Uhum. fazer, me dê, adoro falar, aliás, conjugar errado, mas na escrita a gente tem que saber, né? Especialmente se a gente tiver, se a gente for aluno de um curso de Sim, jornalismo. Eu tive uma professora de gramática, minha professora de gramática da faculdade, ai, ela era demoníaca. Aliás, Inês, se você estiver vendo, não me mate, mas foram 2 anos de gramática, de sintaxe, e ela fazia como se fosse chamada oral, assim, e ela falava para a gente selecionar uma frase de um texto, de uma matéria jornalística, e ir no quadro e tinha que destrinchar essa frase como se fosse uma equação numérica, assim. Sujeito, predicado, complemento nominal, complemento adverbial, oração subordinada explicativa, oração objeto direto, objeto indireto, e assim, até virar um negócio desse, tá? E aí, lógico que todo mundo reprovava, né? Porque era difícil, né? Mas foi legal ter tido essa experiência. sim, sim, com certeza. Acho que vale ponderar, né, gente, que a gente vive em um país muito desigual, né, em que a, a ignorância do povo a respeito de sua cultura, seu idioma é um assim projeto tão tão bem sucedido. Então, é claro que nesse contexto, que no esquema geral das coisas, o acesso ao conhecimento aqui, ele é muito, muito, né, assim, ah, desigual. E o idioma, né, ele é vivo, não adianta a gente ficar Uhum, tentando pôr camisa de força nele, né? Como você falou, a sim, oralidade, né, ela é super importante. Então, assim, por exemplo, McDonald's, aqui agora ele é Mac, né? Por quê? Porque é o né? jeito que a gente fala, é o jeito que está no nosso dia a dia, é o jeito que faz sentido no nosso Hum, idioma, um estrangeirismo ganhando personalidade própria. Então é tudo tão fluido, tão elástico, é, assim, né? Então a gente tem que compreender assim que não é uma questão elitista, pelo amor de de Deus, jeito não. Eu sou nenhum. super contra isso, mas Nossa, eu sou apaixonada por sociolinguística, por oralidade. Eu acho que a riqueza do país está em todas essas maneiras de falar e de uhum, viver e de se expressar. Como o tema da conversa tinha a ver com o curso de jornalismo, o curso de letras, então é muito pontual estar falando sobre uma escrita que vai ser publicada num jornal, é outro contexto, né? Não, sim. não é o contexto geral do país ou de como as pessoas se comunicam, que, aliás, é.
é fantástico, assim, eu sou, adoro. Eu sou daquelas pessoas que tem até um meme, assim, eu escrevendo aí, ai, Vossa Senhoria, você gostaria de participar? Aí eu falando, ai, vamos lá com nós. Eu sinto prazer, assim, acho muito, muito bom. A oralidade é um presente. Pondo um novo microfone, com licença, porque acabou a bateria do meu de novo aqui. Enfim, preciso Tudo trocar, bem. desculpa. Há uma É, polêmica que diz que não pode segurar esse microfone assim, né? Eu vi as pessoas falando que não pode segurar o microfone assim. Tem que prender ele certinho, como você fez. ué, por que não pode? Ah, mas sei Assim? Ai, lá. É, não sei, não sei. Só vi que não pode. entendo. Agora, voltando mais assim ao tema da escrita, né? Ahm, bom, você falou da sociolinguística aí, eu suponho que isso deve ser assim uma sensibilidade bastante útil assim para escrever e, enfim. Aí eu queria saber como que as ideias elas aparecem para você, porque isso é muito misterioso, né? De onde que as ideias vêm, né? Vem de outra dimensão, elas vêm do subconsciente, elas vêm do noticiário, segundo a minha experiência, assim, com os meus projetos, né, de literatura, roteiro, quando eu paro para tentar vê-los com um olhar mais assim clínico, né? Parece que as minhas ideias elas vêm das minhas preocupações em relação ao mundo, aquelas coisas que a gente conversa com os amigos na mesa de bar, mas está no acho que elas vêm do imaginário coletivo, do subconsciente coletivo, do meu subconsciente, parece que elas vêm de tantos lugares. Então, assim, só por curiosidade, como que as suas ideias elas se manifestam, como que elas surgem, como que você organiza o caos delas? Nossa, pior que eu não sei. Eu não sei de onde elas surgem, de onde elas vêm. Às vezes eu tô tomando banho e aí eu tenho aí ela vem, né? De onde vem? Não sei. A minha irmã brinca que a minha avó é médium, né? Então ela fala que uma das mulheres da família tem que assumir a mediunidade da minha avó, porque ela não atende mais, não faz mais nada. Então a gente tem o dever de fazer algo nesse sentido, uma das mulheres da família. Aí eu falo que o meu papel eu já estou fazendo, que é ser receptora dos espíritos dos mortos, que querem me mostrar coisas horríveis, e por isso eu coloco nas minhas histórias. Então, deve ser isso. Mas é uma coisa muito difícil, assim. Eu sei que tem coisas que elas inspiram, de certa maneira, né? Por exemplo, eu gosto muito de artes plásticas, gosto muito de cinema, música. Música me inspira muito. Eu tenho muitas ideias, às vezes, quando eu estou ouvindo música. Eu gosto de fazer caminhada, ouvindo música no último volume, e às vezes eu tenho essas imagens, assim. Para mim, geralmente, não é uma ideia, é uma imagem. E aí eu tento achar o caminho para chegar nessa imagem, como se fosse uma foto que aparecesse na minha cabeça, ou um vídeo, mas é curto, assim. E aí eu vou achando meu caminho até encontrar o que que é e o que eu faço com isso. Mas não é sempre que acontece. E aí eu sinto que eu tinha mais essa inspiração, esse arrobo de inspiração no passado, quando eu não tinha filho e eu tinha mais tempo livre para contemplar a vida, né? E também não era publicada por grandes editoras. Agora que eu fui publicada pela Dark Side, depois pela Suma,
Eu sinto que eu tenho uma certa obrigação de escrever, que antes eu não tinha. Eu fazia para mim, despretensiosamente. Agora eu sei Uhum. que as pessoas querem ler o que eu faço e que eu publiquei esse livro agora, mas eu já preciso pensar em alguma coisa, porque eu sei que eu vou demorar para escrever e um próximo livro para sair, sei lá, daqui a 2 ou 3 anos, ou até mais. Então é difícil eu ter esses momentos hoje em dia, da ideia chegar para mim. Eu tenho que estar caçando ela, assim, procurando essa ideia desesperadamente, no meio de um monte de entulho, assim, que não serve para nada, até que eu encontro alguma coisa, e aí eu preciso trabalhar essa coisa. Mas é um processo sempre muito caótico, assim. Como você dá ordem a esse caos? Caso você dê ordem a ele, né? Porque, assim, anotar as ideias é algo que é super importante. Assim, pessoalmente, às vezes, né, as ideias, elas surgem de uma maneira muito forte e vem, vem em uma correnteza, né? É uma experiência que tem algo de espiritual aí, sim, porque né, a gente fica materializando, né, as coisas que vêm de outras camadas aí, mas enfim, aí eu cedo a isso, então eu sento e escrevo, eu anoto tudo, mas isso é, não é algo que eu faço de um jeito tão assim consciente, então eu acabo retornando a isso tudo que eu escrevi e fico tentando encontrar ali quais são os fios condutores e como técnica pode ser aplicada ali, porque ah, tem uma questão assim que para mim, pelo menos, é crucial pensar que é assim, personagem é ação, tem que ter arco. Histórias têm começo, meio e fim. Elas têm duas um, esferas, digamos assim. Uma é o Uhum. enredo, que é aquilo que está acontecendo, é o plot, e sob essa camada tem outra esfera girando ali, que são, né, é a questão assim de subtexto, é questão assim daquilo que não está tão visível para o leitor, mas a gente espera que ele vá investigar, né, ele vá puxar Uhum. assim a cortina para tentar compreender e dar uma bisbilhotadinha ali. Ou pelo menos sentir que tem alguma coisa ali atrás, né? É, com Às vezes ele não certeza. bisbilhota, mas ele sente que tem alguma coisinha ali Como que presente. como que a tua cabeça é? Você é bem técnica também? Você vai assim pensando em um arco que o enredo tem que ter, um arco que o tipo o próprio personagem tem que ter, conflito que ele tem? Então, antes eu escrevia contos, né? Então era muito mais tranquilo essa parte para mim de ter uma história central e que o conto são duas histórias acontecendo ao mesmo tempo, né? Tem esse como se fosse esse subtexto mesmo e aí essa situação, né? Nunca é uma coisa só, são sempre duas coisas que estão acontecendo ou mais, né? No conto. E Uhum. aí tem essa imagem, que eu preciso chegar nessa imagem. Então era muito mais tranquilo, assim, de encontrar. Agora, no romance, eu confesso que foi muito mais caótico, muito mais. Eu não sou técnica, eu não sou aquelas pessoas que fazem escaleta ou que faz perfil, profile dos personagens, e do que vai acontecer, e do que vai Eu acontecer faço no ato perfil, poxa um, no vida. ato 2. Eu acho o máximo, sério, eu acho muito legal. Faz o ato um, faz o ato 2, enfim. Cara, eu não sei de nada. Quando eu vou começar a escrever, assim, eu ia começar a escrever o romance, eu sabia o que eu estava fazendo naquela hora que era o lance lá do conto, né? Aquela história que eu queria contar. E aí eu sabia, assim, mais ou menos, eu quero que aconteça isso, isso e isso.
E aí eu fui indo. Foi assim, é, erro e tentativa. Reescrevi muitas vezes, foram 4 versões, até eu achar o que eu queria de fato. Muitas coisas eu descobri enquanto eu estava escrevendo, coisas que eu não tinha planejado, por exemplo. Algumas poucas coisas foram planejadas, outras foram, apareceram. Então, é muito caótico ainda o processo para mim. E eu acho que também porque eu tenho uma certa resistência com a escrita, eu luto um pouco com ela, porque eu sinto que eu sou muito perfeccionista e quando eu escrevo, nunca vai ser perfeito. E como eu sei que nunca vai ser perfeito, eu reluto um pouco em colocar no mundo essa história hoje em dia, que eu estou em editoras maiores, né? Porque quando eu estava em editoras independentes, a sensação que eu tinha era sei lá, eu tirei uma foto pelada e mandei para uma pessoa ou duas. E aí agora eu posei na Playboy. E tá todo mundo lá vendo a minha celulite, as minhas estrias, comentando e falando, ai, olha só como o peito dela é caído. Então eu sinto que publicar e escrever é um pouco disso, de se colocar para ser açoitado em praça pública, de certa maneira. É Mas uma é óbvio exposição. que é uma exposição imensa. E é óbvio que não é só isso. Mas como eu tenho essa, esse, essa estrutura fatalista de pensamento, então eu tenho esse lance de muita autossabotagem. Eu sou uma pessoa que se autossabota o tempo inteiro, sabe? Se eu tenho um evento, eu fico doente no dia anterior, assim, porque meu corpo entende que eu não quero estar não quero estar em evidência, quero ser invisível. E aí o meu corpo vai lá e me deixa doente. Aí eu chego doente no evento, mas eu vou. Porque aí, ao mesmo tempo que tem a minha autossabotagem, também tem a minha terrível teimosia em falar, eu não vou dar para trás de uma coisa que eu falei que eu ia fazer. E aí eu vou e faço. Então, é toda uma luta, assim, né? Um conflito eterno. Por isso eu acho que esse caos na hora de escrever tem alguma relação também com a sabotagem, de eu não conseguir fazer as coisas certinho, bonitinho. Lá escrevo um pedaço num caderno, escrevo no outro, uma coisa eu boto no celular, aí depois eu perco, então eu coloquei as coisas, aí eu Ah, mudo, aí faço de outro jeito, aí depois eu fico pensando, onde que eu botei isso? Escrevi onde? Aí eu escrevo no notebook, em vez de eu escrever no arquivo do livro, eu vou lá e escrevo em outro lugar. Aí sabe, tipo, mas dá certo no final. que bom, que bom. Acho que o teu processo criativo, ele é, ao mesmo tempo em que ele é caótico, ele é instintivo e, claro, perfeccionista também, né? O que me fez me lembrar de uma frase da Jane Austen, da grande Jane Austen, que eu adoro, assim, que eu até Minha- puxei, tipo, para ler aqui, que é assim, tem uma carta que ela enviou a um sobrinho dela, em que ela descreve o tipo o processo criativo dela assim, né? Como alguém que pinta, abre aspas, com um pincel finíssimo sobre um pedacinho de marfim, produzindo quase nenhum efeito depois de muita labuta. Ai, sim, que ódio. Mas Ela é não, maravilhosa. sim, ela é, mas olha, ela é uma autora que elevou assim o idioma dela, né? Ela realmente mostrou que palavra é algo que dá para ser manejável e lapidado e arranjadas, que elas podem ser arranjadas de diversas formas. E o teu trabalho, então, acho que ele tem
valor aí nesse sentido também, vai, porque por mais que seja complicado, dramático o negócio, acho que rende bons frutos, né? Eu acho que as pessoas, no geral, estão curtindo, assim, o que eu faço. Mas eu acho, eu, assim, se eu pudesse trocar de cérebro, eu trocaria. As pessoas, nossa, eu escrevo um livro inteiro em 3 meses. Em 3 meses dá para escrever um livro, um ótimo livro. E eu fico, meu Deus, em 3 meses eu estou num capítulo só. Ai, mas eu escrevo pelo menos 2.000 palavras por dia quando eu estou escrevendo um livro. Eu fico, gente, às vezes eu não escrevo um parágrafo, às vezes eu fico o dia inteirinho numa frase só. Então, assim, é uma luta, né? É uma luta. Essa alegoria, essa metáfora da Jane Austen é maravilhosa. Eu gostei muito, muito mesmo. Eu tenho dificuldades, né, com isso também, né, porque é uma questão de você ter disciplina, mas tem dia que não sai, é uma questão de que tem dia que não rola, porque você tem que fazer outras coisas que você tem que priorizar, tipo questões práticas, assim, da vida cotidiana, você tem que deixar a comida pronta, você tem que almoçar, jantar, tem que Uhum. ir a uma consulta médica. Eu passo longos meses sem abrir assim o arquivo. Isso porque eu vou sempre me auto-sabotando, priorizando outras coisas. É um processo em que a gente fica duelando com a gente mesmo, né? Fala sério, É, isso mesmo. haja perseverança. Mas enfim, queria saber assim como você encara assim a escrita do conto e a do romance, porque você já tem experiência em ambas as coisas. O conto é uma narrativa mais breve, né? Na estrutura moderna dele, a gente pode ver assim que a segunda camada dele, digamos assim, já não está tão escondida quanto na estrutura clássica dele. É, e o romance é algo que permite que a gente seja bem mais prolixo, né? Assim até. Mas Uhum. enfim, eu queria saber como que é a tua relação com a escrita das duas coisas aí. Então, eu comecei escrevendo contos porque minha avó, né, que me criou, ela era uma contadora, né, uma contadora de histórias incrível. Então, é o dia todo, de manhã até a noite, contando um caos diferente, uma história diferente. E minha família toda é assim, na verdade. É um grupo de contadores de história. E essas contações de história, elas têm o formato de um conto, né? Então, quando eu penso, em contar alguma coisa, em escrever alguma coisa, geralmente é o conto que vem em mente, porque essas histórias, elas ficam retumbando, né, de certa maneira. E foi com que eu cresci, essas tradições orais, esses causos e tudo mais. Então, foi muito natural acabar enveredando pelo conto. Mas eu admito que eu gostei muito da experiência do romance, porque ele me permitiu uma proximidade com as personagens, que eu nunca tive no conto, porque você não está ali tempo suficiente com aqueles personagens para se sentir afeiçoado a eles, né? O conto é uma narrativa curta, então você, em pouco tempo, você faz, né? Tem contos meus que eu consegui fazer em um dia, tem alguns que eu levei alguns meses, mas de qualquer maneira foi um tempo curto, né? Agora, no romance, você fica anos com aquelas personagens, você fica meses ou anos naquela mesma história. Então, eu gostei muito dessa sensação de apego que eu tive, de, de eles são meus, sabe? Como se eu tivesse feito uma maquetezinha de uma cidade e montado uns bichinhos de biscuit, assim, umas pessoinhas de biscuit e brincasse com elas naquela cidade. Essa foi a minha sensação, assim, quando eu estava escrevendo o romance. Então, eu tô com vontade de abandonar o conto. Eu tenho um livro de contos quase pronto, na verdade, que eu preciso trabalhar, assim, para reescrever, né, fazer uma seleção melhor ou incluir algumas coisas mais interessantes que eu acho que
Eu gosto quando é bem impactante, né? Eu acho que o conto, como dizia o Cortázar, o conto vence por nocaute. Eu acho que o conto sempre tem que ser um nocaute para mim, assim, tem que ser um soco na cara. Então, eu só quero. O livro só vai estar pronto quando todos os contos forem um soco na cara. É, eu não sei se eu quero fazer agora, porque eu gostei tanto de ser Deus nesse mundinho que eu acho que eu vou tentar voltar para o romance, mais um romance, antes de voltar para os contos. Ótimo. Bom, a gente está se aproximando do fim já. Você tem alguma dica para escritores que buscam serem publicados? É um caminho que a gente sabe que não é fácil, enfim. Eu acho, a minha dica para os escritores que pensam em ser publicados é começar das pequenas editoras mesmo. Eu acho que as editoras independentes, elas quase sempre estão de portas abertas para novos autores, e principalmente na literatura de gênero, eu vejo que tem uma receptividade, assim, além de ter algumas editoras especializadas hoje em dia, recentemente, eu sei que tem muitas editoras independentes que têm algum renome no mercado, que elas se interessam por livros do insólito, do horror, né, do fantástico. E, e eu acho que é legal, assim, você pesquisar um pouco sobre a, como dizer, pesquisar qual é o enfoque dessas editoras específicas, o que elas costumam trabalhar e como isso se aplica no seu trabalho. Então, uma vez que o original estiver pronto, fazer essa pesquisa, né? Qual é o catálogo dessas editoras, né? E tudo mais. Como eu me encaixo nelas. E assim mandar, né? E eu também acho que os editais são muito interessantes. Os concursos para autores estreantes também são muito legais. Eu investiguei nisso. E ficar de olho em aberturas de seleção, assim, né? De quando, às vezes, algumas editoras médias e até maiores abrem para a seleção de novos autores, o que eu acho super legal também. Então, ficar bem antenado no mercado, né? E hoje em dia ter rede social, porque não tem como. Tem que botar a cara, fazer aí o influencer para aparecer e vender um livro. Ossos do ofício, né? É uma, Sim. enfim, expressão bastante pertinente para o tema do horror de hoje. Sim. Infelizmente, não podemos ser Helena Ferrante. Adoraríamos ser Helena Ferrante, porém, não podemos ser Helena Ferrante. Então, É, é realmente desafiador, né? Mas, bom, enfim, Verena, é isso. Eu agradeço mais uma vez pelo seu tempo, pela sua disponibilidade e ainda no tema do terror, que tenhamos todos péssimos pesadelos, né? perfeito. Obrigada, viu, Caio? Eu adorei participar. Foi uma ótima conversa. E Foi obrigada quem está ótimo, ouvindo. foi ótimo. E eu tô vendo daqui que o teu livro tá ali no cantinho. Mostra pra gente, por favor. É, coloca ele na câmera, assim, para que aí, assim, as pessoas elas têm uma referência visual, Uma noção melhor. caso exato, caso elas queiram procurar para comprar. E Linda essa capa, capa tá linda da Amanda Miranda. Tá tá linda linda. mesmo. É Vou isso, mandar para você. valeu. Enfim, boa sorte com o teu romance, que venham vários outros romances e livros de contos aí. Ah, obrigada, querida. Boa sorte com a sua escrita também. E Valeu, surja tempo para conseguir trabalhar nela. com certeza. Obrigado, tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.